Pasta 5, capítulo 5. Sou por acaso guardião do meu irmão? O professor Van der Laan, gentilmente, me enviou vários estudos sérios e perspicazes que tratam, como ele ressaltou, de, abre aspas, importantes questões sobre o serviço social nos Países Baixos, fecha aspas. Estou grato. Aprendi muito com ele a respeito dos problemas que ocupam a atenção dos assistentes sociais em seu país. Mas fiquei particularmente grato pela tranquilidade que obtive com as minhas leituras. As preocupações dos assistentes sociais holandeses não são diferentes do que sentem as pessoas dedicadas ao serviço social em outros países europeus. Em seu próprio artigo, o professor Van der Laan aprendeu muito bem o já difundido sentimento de desconforto ao indicar que o estado de bem-estar social está sob ataque, acusado de fornecer redes de dormir a seus tutelados, ao passo que redes de segurança genuínas deveriam atuar como um trampolim. Em outras palavras, o estado de bem-estar social é acusado de não preparar sua própria demissão. A tarefa do serviço social deveria ser, dizem, livrar-se dos desempregados, incapacitados, inválidos e outras pessoas indolentes que, por uma razão ou outra, não podem ganhar seu próprio sustento e assim dependem da ajuda e dos cuidados sociais para sobreviverem. E isso, evidentemente, não está acontecendo. Como o serviço social, dizem, deve ser avaliado como qualquer outra ação humana, ou seja, por sua planilha de custo-benefício, ele não tem em sua presente forma, abre aspas, um sentido econômico, fecha aspas. Ele só iria justificar sua existência continuada se tornasse independentes as pessoas dependentes e fizesse as pessoas mancas andar com seus próprios pés. A suposição tácita, raras vezes enunciada, é que as pessoas não independentes, pessoas que não participam do jogo de comprar e vender, não têm lugar na sociedade de jogadores. Abre aspas. Dependência, fecha aspas, tornou-se um palavrão. Refere-se a algo de que as pessoas decentes deveriam se envergonhar. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim replicou zangado com outra pergunta. Abre aspas. Sou por acaso guardião do meu irmão? Fecha aspas. O maior filósofo ético de nosso século, Emmanuel Levinas, comentou que dessa grande pergunta zangada de Caim começou toda a imoralidade. É claro que sou o guardião do meu irmão. E sou e permaneço uma pessoa moral enquanto não pergunto por uma razão especial para sê-lo. Quer eu admita, quer não, sou o guardião do meu irmão, porque o bem-estar do meu irmão depende do que eu faço ou do que me abstenho de fazer. E sou uma pessoa moral porque reconheço essa dependência e aceito a responsabilidade que ela implica. No mesmo momento em que questiono essa dependência e peço, como fez Caim, que me deem razões para que eu me preocupe, renuncio à minha responsabilidade e deixo de ser um ser moral. A dependência de meu irmão é o que me faz um ser ético. A dependência e a ética estão juntas, e juntas elas caem. Pensando bem, o abrupto veredicto de Levinas não é novidade. Simplesmente reitera em termos de algum modo diferentes o que foi, por milênios, o núcleo dos ensinamentos judaico-cristãos, nutrindo e fazendo avançar nossa compreensão comum da humanidade e do ser civilizado. O que Levinas disse transformou a necessidade do outro, assim como a responsabilidade de satisfazer essa necessidade, na pedra fundamental da moralidade, e a aceitação dessa responsabilidade se tornou o ato de nascimento da pessoa moral. Mas, se o veredicto de Levinas não é novidade, então o escárnio e o desprezo pela dependência e o estigma associado a ela são, talvez até a mais profunda e radical das novidades com que a civilização judaico-cristã já se confrontou em sua longa história. Vale a pena pensar um pouco sobre essa novidade e suas causas, pois hoje, 100 anos depois, celebramos o aniversário da ousada iniciativa que vem sendo pressionada a se desculpar por seus resultados.
Se a pergunta de Caim é feita hoje em várias formas renovadas por toda a Europa, e se o estado de bem-estar social está sob ataque de todos os lados, é porque desmoronou a combinação única de fatores que levaram ao seu estabelecimento e o fizeram se parecer e sentir como o estado natural da sociedade moderna. Podemos dizer que em seu nascimento, o estado de bem-estar social era, abre aspas, sobredeterminado, fecha aspas. Hoje, porém, o ressentimento em relação às instituições dele e o gradual desmantelamento destas é que são, abre aspas, sobredeterminados, fecha aspas. Algumas pessoas disseram que o aparecimento do estado de bem-estar social foi um triunfo das intenções éticas, recolocando-as entre os princípios constitutivos da sociedade moderna civilizada. Outros disseram que sua introdução foi resultado da prolongada luta travada pelos sindicatos e partidos trabalhistas ao exigir seguros coletivos do Estado para garantir o sustento, ameaçado pelo curso desigual e errático do desenvolvimento capitalista. Outros analistas ainda enfatizaram o desejo do sistema político de desarmar a dissensão e evitar a possível rebelião contra tal ameaça. Todas essas explicações têm um tom de credibilidade, mas cada uma delas aprende apenas parte da verdade. Nenhum dos fatores mencionados seria capaz de carregar sozinho o peso do estado de bem-estar social por conta própria. Na verdade, foi a comunhão deles que pavimentou o caminho para a sua criação e assegurou um apoio quase universal para suas provisões, além de uma disponibilidade similarmente universal para dividir seus custos. Mas até essa combinação de fatores teria sido insuficiente se não fosse pelo empenho que os manteve unidos. A necessidade de manter tanto o capital como o trabalho em um estado de, abre aspas, prontos para o mercado, fecha aspas, e a responsabilidade por isso caiu nos ombros do Estado. Para que a economia capitalista funcione, o capital deve ser capaz de comprar trabalho que, por sua vez, deve ter uma condição atrativa o bastante para aparecer aos olhos de seus possíveis compradores como uma mercadoria desejável. Sob tais circunstâncias, a principal tarefa do Estado e a chave para o cumprimento adequado de todas suas outras funções foi a, abre aspas, mercantilização das relações capital-trabalho, fecha aspas. Fez com que a transação de comprar e vender trabalho pudesse continuar sem impedimentos. Nesse estágio do desenvolvimento capitalista, abre parênteses, hoje de um modo geral terminado, fecha parênteses, a taxa de crescimento e lucro era proporcional ao volume de trabalho empenhado no processo produtivo. O funcionamento do mercado capitalista era notório por seus altos e baixos, por períodos de expansão seguidos de depressões parceladas. Assim, nem todos os recursos laborais potencialmente disponíveis puderam ser empregados o tempo todo. Mas aqueles que estavam ociosos eram a força de trabalho ativa de manhã, naquele momento, mas apenas de maneira temporária. Estavam desempregados, pessoas em uma condição anormal, mas transitória e retificável. Eram o, abre aspas, exército de reserva de trabalhadores, fecha aspas. O status deles era definido não pelo que eram no momento, mas por aquilo em que estavam dispostos a se transformar quando o tempo chegasse. Como qualquer general diria, cuidar da força militar da nação requer que os reservistas estejam bem nutridos e mantidos em boa saúde, a fim de que estejam prontos para enfrentar as tensões da vida no exército quando forem chamados para o serviço ativo. E como essa foi a era do trabalho em massa e dos exércitos conscritos em massa, a nação só poderia estar segura de sua força se todos, se a ocasião exigisse, pudessem ser levados às fileiras de trabalho industrial ou do exército. A capacidade de trabalhar e lutar de seus cidadãos era a condição sine qua non da soberania do Estado e do bem-estar de seus súditos.
Considerada um dever da sociedade como um todo e o interesse bem compreendido da nação como um todo, a tarefa de manter os pobres e os incapacitados, os empobrecidos e os indolentes, prontos para voltar às fileiras a qualquer momento, foi de fato uma questão, abre aspas, além de esquerda e da direita, fecha aspas. Ninguém precisou ser convencido de que o dinheiro gasto em provisões de bem-estar social fora bem empregado. Os tempos da indústria de empregos em massa terminaram, ao menos em nossa parte do mundo, e o exército de conscritos em massa também pertence ao passado. As armas modernas precisam de poucos soldados profissionais e o progresso tecnológico na produção de bens consiste hoje em dia em cortar a necessidade de empregos. Os investimentos significam menos e não mais empregos e as bolsas de valores de todo o mundo recompensam de imediato as empresas que empreendem o, abre aspas, achatamento, fecha aspas, ou o, abre aspas, redimensionamento, fecha aspas, e reagem com nervosismo diante de notícias de uma taxa de desemprego decrescente. Sejamos claros quanto a isso. As pessoas tradicionalmente chamadas de, abre aspas, desempregadas, fecha aspas, não são mais um, abre aspas, exército de reserva do trabalho, fecha aspas. Assim como um homem adulto na Holanda ou na Inglaterra já não é mais um reservista do exército prestes a ser chamado para se unir às tropas em caso de necessidade militar. Estaremos nos enganando se esperamos que a indústria volte a chamar as pessoas que ela tornou redundantes. Tal eventualidade iria de encontro a tudo o que é relevante para a prosperidade econômica atual. Os princípios de flexibilidade, concorrência e produtividade medidos pelos custos laborais decrescentes. E encaremos a verdade. Mesmo que as novas regras do jogo do mercado prometam um aumento na riqueza total da nação, também tornam virtualmente inevitável a crescente lacuna entre aqueles que permanecem no jogo e os que são deixados de fora. Contudo, esse não é o final da história. As pessoas que ficam de fora do jogo também são deixadas sem uma função que possa ser vista como, abre aspas, útil, fecha aspas, muito menos indispensável para o suave e lucrativo funcionamento da economia. Não são necessários como supostos produtores, mas uma sociedade em que os consumidores e não os produtores são considerados a força propulsora da prosperidade econômica, abre parênteses, esperamos que a recuperação, abre aspas, guiada pelo consumidor, fecha aspas, nos tire dos problemas econômicos, fecha parênteses. Os pobres também são inúteis como consumidores. Não serão seduzidos por lisonjas do mercado, não possuem cartões de crédito, não podem contar com cheque especial nos bancos, e as mercadorias que mais precisam trazem pouco ou nenhum lucro para os comerciantes. Não é de admirar que eles estejam sendo reclassificados como, abre aspas, subclasse, fecha aspas. Não mais uma normalidade temporária esperando ser retificada e posta outra vez na linha, mas uma classe fora das classes, uma categoria colocada permanentemente fora dos limites do, abre aspas, sistema social, fecha aspas. Uma categoria a que o resto de nós prefere não pertencer. E todos estariam mais confortáveis se ela não existisse.